Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar de um assunto extremamente importante, né, nos dias atuais, principalmente porque estamos vivendo um período de escassez de água potável. Por exemplo, vamos pegar duas situações de escassez de água potável. Nas regiões desérticas existe escassez de água potável. No Nordeste, não é, em determinados períodos, em razão, às vezes, de uma estiagem prolongada, você tem escassez de água potável. Então, como é que você consegue, né, produzir água potável nessas regiões? No deserto, você pode usar a água do mar para produzir água potável, né, para que ela seja utilizada pelas populações através das usinas de dessalinização. Então, você vai transformar a água do mar em água potável. No Nordeste, nos períodos de escassez de chuva, né, a gente sabe que no subsolo você tem grandes volumes de água. Só que essa água do subsolo é uma água salobra. É uma água que a quantidade de sal, às vezes, não permite que você use como água potável. Então, você pode pegar essa água, né, que está no subsolo e dessalinizar. Aí, as águas, né, que são dessalinizadas nas usinas de dessalinização, a água salobra que é dessalinizada, qual é o mecanismo que vai fazer esse processo, né? Que vai diminuir a quantidade de sal na água. Isso se faz, na atualidade, a proposta assim, vamos dizer, que pode trazer grandes benefícios, é o processo de osmose reversa. Então, o que é a osmose reversa? A gente sabe que a osmose é a passagem de água, não é, da solução menos concentrada para a solução mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Osmose reversa, como o próprio nome já está dizendo, é você inverter o movimento da água, ou seja, passar a água da solução mais concentrada para a solução menos concentrada, é fazer o caminho inverso. Aí, como é esse mecanismo? Então, aqui nós vamos ilustrar de forma bem objetiva como é que funciona o processo de osmose reversa. Olha, aqui desse lado esquerdo, eu tenho na ilustração 5 litros de água potável. Aqui do lado direito, eu tenho também 5 litros de água salobra. Aí eu quero aumentar o volume de água potável, eu preciso de água potável, tá? Então, tem como eu utilizar essa água salobra, né, como referência para que eu possa aumentar o volume de água potável. Mas como é que funciona isso? Então, veja bem. Aqui do lado esquerdo, você tem uma solução hipotônica. A água potável, comparada com a água salobra, ela é menos concentrada em sais, né? Então, aqui eu tenho uma solução hipotônica. Então, vamos aqui, ó, isso aqui, vamos considerar que ela é hipotônica em relação à água salobra. Automaticamente, a água salobra é o quê? Hipertônica. Aqui, separando a solução hipotônica da solução hipertônica, nós temos uma membrana semipermeável. Que no caso dos dessalinizadores, né, os aparelhos de dessalinização, essa membrana ela tem que ser altamente resistente às altas pressões para que não venha romper. Então, temos aqui a membrana semipermeável que está separando as duas soluções. Nós sabemos que se deixar essas duas soluções em contato de forma espontânea, né, a água vai passar por essa membrana da esquerda para a direita, né, vai fazer isso. Esse é o deslocamento da água. Isso em condições normais. Mas a osmose reversa, na realidade, o objetivo dela é fazer com que a água, né, na realidade, faça o caminho inverso, ou seja, ela saia da água salobra, que não tem interesse, que não é potável, e venha para a água potável, para aumentar o volume de água potável.
Então, se eu consigo, na realidade, fazer isso aqui, ó, tirar essa água daqui e jogar aqui para o lado esquerdo, então eu vou aumentar esse volume de água potável. Então aí você vai pegando a ideia. O que é dessalinização, né? Aqui pelo esboço, é você aumentar o volume de água potável, retirando água da solução salobra e deslocando essa água para a água potável, para que o seu volume faça o quê? Aumente. Mas aí vem a pergunta. Como é que você consegue inverter a osmose? Como é que você consegue fazer com que a água pegue um caminho inverso? Olha, aí a gente sabe que isso não é um processo espontâneo, né? A osmose é um processo espontâneo, mas você inverter a osmose não é um processo espontâneo. Você vai ter que usar, vamos dizer assim, uma energia, você vai ter que usar uma força extra para provocar esse efeito. Aí como é que ele funciona? Olha, a gente sabe que se você aplica uma pressão, né, na superfície de uma solução hipertônica, você pode impedir a osmose, né? Você pode impedir a osmose. Mas se você aplicar uma pressão maior que a pressão osmótica da solução hipertônica, você inverte a osmose. Então, presta atenção como é que funciona. Para saber como inverter a osmose com relação a essa solução, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a pressão osmótica dessa solução. Primeira coisa. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a pressão osmótica dessa solução. Então, a gente sabe que essa solução é uma solução o quê? Eletrolítica. É uma solução que eu vou ter que usar o fator de correção, porque aqui eu tenho metal e a metal, ligação o quê? Iônica. Então, eu vou calcular a pressão osmótica dessa solução, ok? Então, vamos lá. Então, pressão osmótica é a molaridade da solução que multiplica R, que multiplica T. Como aqui é uma solução eletrolítica, vou usar o fator de correção I, então, vezes I. Vamos encontrar o valor de I, o fator de correção, não é isso? Então, NaCl, cloreto de sódio, em contato com água, né? Aqui nós vamos ficar aquoso, aqui a água vai ficar líquida, aqui vai acontecer o quê? Uma dissociação. Então, nós vamos ter Na mais 1 aquoso, mais Cl menos 1, não é? Menos 1 aquoso. Nós sabemos que se o grau de dissociação é 100%, então 1 mol de cloreto de sódio vai formar 1 mol de Na, 1 mol de Cl, que somando aqui, eu vou ter o quê? 2 mols de íons. Então, vou ter 2 mols de íons, ok? Então, vamos aplicar a formulazinha do fator de correção. Então, I é igual a 1 mais, né? Vamos ter esse sinal aqui, na realidade é mais. I é igual a 1 mais alfa, que multiplica Q menos 1. Então, I é igual a 1 mais o alfa. Quanto é o grau de dissociação do sal? O grau de dissociação do sal é quanto? 100%. 100 dividido por 100 dá 1. Q é o número de mols de íons. Quantos mols tem aqui? 2. 2 mols de íons. Então, 2 menos 1. Então, I vai ser igual a 2 menos 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 1, 2. Então, achei o fator de correção. Achei o fator de correção para esse sal, que vale quanto? 2. Então, vamos achar agora a pressão osmótica dessa solução. Então, a pressão osmótica vai ser a molaridade da solução, que é quanto? 2, vezes o R, que a gente sabe que é uma constante, né? Que é dado nas questões, o R. Eu vou calcular essa pressão em ATM. Se eu vou calcular essa pressão em ATM, o R vale 0,082. 0,082 vezes a temperatura 27 graus Celsius. Ali tem 100 Kelvin. Então,
Para passar para Kelvin, vou somar com 273. Então, 27 graus Celsius mais 273, aqui vai dar o quê? 300. O fator de correção é 2. Então, a pressão osmótica dessa solução vai ser igual a... Então, vamos calcular. Então, nós vamos ter 2 vezes 0,082 vezes 300 vezes 2. Então, a pressão aqui deu 98,4 atm. 98,4 atm. Uma pressão extremamente alta, né? Bem, como é que eu faço agora para retirar essa água dessa solução? Olha, aqui nós temos água potável, né? Então, nós temos água aqui do lado esquerdo. E temos uma solução aquosa do lado direito. Né? Essa água aqui do lado esquerdo, de forma espontânea, de forma natural, ela vai passar para a direita por osmose. Se eu quiser impedir a osmose, eu tenho que aplicar aqui, nessa superfície, uma pressão para impedir a osmose. Então, qual é a pressão que impede a osmose nesse caso aqui? Então, a pressão que impede a osmose é 98,4 atm. Então, se eu aplicar aqui uma pressão de 98,4 atm, a água não vai passar para o lado direito. Tá certo? Isso aqui vai ficar estabilizado. Mas se eu aplicar uma pressão maior que 98,4 atm, aí eu vou inverter a osmose. Aí vai acontecer o seguinte: essa água que está do lado direito vai passar para o lado esquerdo, vai fazer o movimento contrário. Então, para você inverter a osmose, né, de uma solução, você tem que aplicar uma pressão maior que sua pressão osmótica. Então, se eu aplicar uma pressão maior que 98,4 atm, essa água que está dentro da água salobra, ela vem aqui para a esquerda, o sal não vem, né? O sal permanece, o sal fica aqui, porque essa membrana é seletiva, só vai deixar passar água. Então, essa água vem para cá. Como a água vai deslocar para cá sem o sal, vai deslocar para a esquerda sem o sal, o volume de água potável vai o quê? Aumentar. Ou seja, eu vou deixar de ter 5 litros e vou ter um volume maior. Então, vamos dar o repasse aqui. Quando eu quero aumentar o volume de água potável, eu coloco essa água potável em contato com uma solução de concentração maior, salobra, aplico uma pressão na solução salobra maior que a sua pressão osmótica e aí eu vou inverter a osmose, ou seja, eu vou retirar a água da mais concentrada e vou jogar para a mais diluída e vou aumentar meu volume de água potável. Então é assim que funciona a osmose reversa. No caso da água do mar, lógico que isso aqui foi um exemplo que deu uma pressão muito alta. No caso da água do mar, né, se eu quero aproveitar, retirar água, H2O da água do mar, nas usinas de dessalinização, a pressão atmosférica da água do mar é aproximadamente 27 atm. Então, se eu colocar aqui água do mar, aqui ó, água do mar, e aplicar uma pressão maior que 27 atm, eu retiro a água da água do mar e transformo essa água em água potável. É assim que funciona a chamada dessalinização ou osmose reversa. Para efeito só de ilustração, 1% da água hoje, a água potável utilizada no mundo, ela é produzida por osmose reversa. Então, é um processo interessante, né? Principalmente para o futuro, já que temos problemas com relação à água potável, ou seja, ela está ficando cada vez mais escassa. Um grande abraço, até a próxima aula.